Debate: o Espírito Santo é uma pessoa? Você decide. Seja bem-vindo ao canal Liberte-se. Se gosta desses temas, inscreva-se e deixe seu like. Assista o vídeo até o fim. Os argumentos apresentados são bem interessantes e tenho certeza que você vai gostar. Mas é que você pode dar entrada na explicação? Então, na página 40 que poderá viver, né? Apesar que já não estão usando mais isso também, né? Seria o seguinte: assim, no metade do parágrafo 17, assim como a água não é pessoa, tão pouco o Espírito Santo é pessoa. Cita Mateus 3,11, né? E o que João percebeu que cumpriu-se em todos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, eu sempre fiz um comentário para ele, citando Romanos 6,3, né? Para ele que é um argumento usado para desfazer a pessoa do Espírito Santo, mas esse mesmo argumento também se pode ser usado para desfazer a própria pessoa de Cristo. Não é um argumento, um argumento que não pode ser usado para desfazer, para dizer que não seja uma pessoa, porque o mesmo ocorreria quando se fala de Cristo, em Romanos 6,3. Romanos 6,3 diz o que é assim: ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É esse o comentário que ele está colocando. Você lê de novo. Assim, né? Como a água não é pessoa, tão pouco o Espírito Santo pode ser pessoa. Se quer ler Mateus 3,11, que fala como batizados na água e batizados no Espírito. Mateus 3,11. Mateus 3,11 diz assim: eu, da minha parte, batizo-vos com água, por causa do vosso arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, não sendo eu nem apto para tirar-lhes as sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Com Espírito Santo. Aqui. Então se diz que a água não é Espírito, né? Não é pessoa, o Espírito Santo não é pessoa. Em Romanos 6,3, somos batizados na morte de Cristo, né? E assim também, como a morte não é pessoa, então pode dizer também que Cristo não seja uma pessoa, se for na mesma linha de raciocínios desse argumento. E também diz o seguinte: quanto o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores, né? E Paulo diz o seguinte, em Filipenses 2,17. Está no texto do texto, né? Não obstante, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço público a que vos conduziu a fé, regozijo-me e alegro-me com todos vós. Então, o pensamento que passa, que o livro é que uma pessoa não pode ser derramada, né? E o apóstolo Paulo também se demonstra sendo derramado. Quer dizer, é um argumento que também já fica fora de cogitação. Não pode ser usado para dizer que não é uma pessoa. Inclusive é o seguinte, fazer uma parte, né? No caso, aí, como diz esse livro que eu estou vendo aí, esse livro não li totalmente, mas pelo que ele está falando aí, então uma pessoa não pode ser, o Espírito Santo não pode ser pessoa porque ele está. Isso não significa. Repete o texto, por favor. Cumpriu-se. Não, o argumento dele eu quero saber. Deixa eu ver. Depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os seus seguidores, reunidos em Jerusalém. Aí já passa. Um dos argumentos é que o Espírito não pode ser derramado, né? Eu até gritei aqui. Porque está fazendo a comparação. Então, talvez não. Lê o que você leu antes. Assim como a água,
Assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Certo? Porque está tendo essa comparação. E da mesma forma é que é feito, ele mencionou lá em Romanos 6,3, onde que nós somos batizados na morte de Cristo. Então, se a gente seguir o mesmo raciocínio, Jesus não é uma pessoa, porque nós estamos sendo batizados na morte. Acompanhando o raciocínio aí. E a Bíblia diz: todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Ficaram eles cheios de uma pessoa? Quer dizer, pode ficar uma pessoa ficar cheia de outra pessoa? Será que a Bíblia mostra pra gente que isso pode acontecer? Então, vamos pegar Marcos capítulo 5. Porque espírito em grego é pneuma. Tanto para o espírito de Deus, para o espírito do homem, e como o espírito iníquos, que seria o diabo. E a tradução do Novo Mundo ensina que o diabo é uma pessoa, porque ele pensa e tudo. Então, como no caso, uma pessoa pode ficar cheia de outras pessoas. Vamos ver o que Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos ver se é possível uma pessoa ficar cheia de outra pessoa. Marcos 5:4. 5:9. Diz assim: mas começou a perguntar-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse: meu nome é Legião, porque há muitos de nós. Então, lendo o contexto aqui, mostra que há uma pessoa possuída por pneuma, que é espírito, e a legião, quando foi passada para Maná, esses espíritos imundos saíram foram para Maná, estava em torno de 2.000 pessoas. Segundo a tradução Novo Mundo, nos estudos no final dela, indica que o diabo é uma pessoa, o espírito é uma pessoa. Então, porque ele fala, ele pensa. Então ele tem uma pessoa cheia de quase 2.000 pessoas. Porque da mesma forma que uma pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo, cheia de uma pessoa, então como que uma pessoa pode ser cheia de mais de 2.000 pessoas dentro dela? Como uma pessoa pode estar possuída por 2.000 pessoas, sendo que no grego a palavra é pneuma. Pneuma, espírito. O espírito do homem, espírito de Deus, pneuma. E espírito imundo, pneuma também. Você vai continuar nisso aí? Não, você pode passar para Então, a verdade que conduz à vida eterna, que agora está naquele livro vermelho de vocês, tem uma definição a respeito da palavra pneuma na página 39. Diz assim: o espírito não tem personalidade, nem pode fazer o que a pessoa faz, não pode pensar, falar, ouvir, ver ou sentir. Sendo que no grego a palavra é pneuma. E a gente vê o diabo, que é pneuma, espírito, falando, perturbando pessoas. A gente também vê o Espírito Santo falando na Bíblia, dando ordem, vários textos bíblicos. Então a minha pergunta continua: então como que o pneuma, Espírito Santo, não pode ser uma pessoa, e o pneuma, espírito imundo, pode ser uma pessoa e possuir outra pessoa? Depois eu tenho essa, vem daquela enciclopédia de vocês, 3 volumes, que foi anotado em argumento para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Diz assim, na página 33, Estudo perspicaz. Estudo perspicaz, né? Não tem identificação como pessoa, começa. Visto que o próprio Deus é Espírito e é Santo, e visto que todos os seus fiéis filhos angélicos são Espíritos e são santos, é evidente que, se o Espírito Santo fosse pessoa, as Escrituras deveriam razoavelmente fornecer alguns meios para diferenciar e identificar tal pessoa espiritual dentre todos esses outros Espíritos Santos.
Seria de esperar que pelo menos se usasse o artigo definido para ele, em todos os casos, onde não é chamado de Espírito Santo de Deus, ou não é modificado por alguma expressão similar. Isto, pelo menos, o distinguiria como o Espírito Santo, mas ao contrário, em grande número de casos, a expressão Espírito Santo aparece no grego original sem o artigo, indicando assim a ausência de personalidade. 21 vezes no grego original aparece sem o artigo, indicando que é uma pessoa. Que está nessa enciclopédia de vocês, os 3 volumes. Só que verificando eu, encontrei 73 vezes no original grego com o artigo o. Com o artigo indicando que é uma pessoa. Qual o artigo no grego que diz para a coisa? No caso é ró, né? No caso, para o neutro, né? Usa o singular, usa o to pneuma, né? E no caso, por exemplo, antes de fazer homem, usa seu artigo ró, sempre na frente, para seu artigo ró, ou mesmo seja o artigo neutro ou outro artigo que seja, está definindo um artigo. Ou seja, está definindo a pessoa, e aparece 73 vezes, ou seja, 3 vezes mais ele aparece com artigo do que sem artigo. Então, esse argumento aí se torna irrelevante, né? Porque a maior parte aparece com artigo. Então, o fato de aparecer sem um artigo não significa que não seja desse tipo de personalidade. Inclusive, aparece somente com 21 vezes. Com artigo, aparece 73 vezes. Só que o livro, sendo uma enciclopédia, um estudo bem mais aprofundado, como indicado para mim, não colocou que ele aparece com 73 vezes no grego original. E outra coisa é o seguinte, todo mundo aqui não vai discordar de que Jesus seja uma pessoa, né? Alguém aqui discorda? Jesus foi uma pessoa, né? No entanto, o nome de Jesus ocorre mais de 900 vezes no Novo Testamento. E ele aparece 350 vezes sem o artigo. Isso não tirou a personalidade. Não tirou a personalidade da pessoa de Jesus. Ele aparece... Quando apareceu no seu artigo, e só esse argumento por si só não prova que o Espírito Santo não possui a personalidade. Sem falar que foi mencionado aí que diz que a grande maioria é sem o artigo, né? Aqui mas diz não assim, o texto, aqui diz assim, vou ler de novo. Mas ao contrário, em grande número de casos. Então já entrou numa contradição, que no grande número de casos aparece um artigo que seria 73. Não, sobe 21 vezes 100 e 73 com mais de 3 vezes. Então, mas aí colocaram que em grande número de casos aparece só... que aparece sem o artigo em grande. Então, está uma coisa contraditória. Depois, nesse mesmo estudo, uma colocação aqui. Outra evidência de sua natureza impessoal, está aqui, ponto. Evidência adicional contrária à ideia de personalidade, atribuído ao Espírito Santo, é o modo em que é usado em associação com outras coisas impessoais, tais como água e fogo. Tá, Mateus 3,11, Marcos 1,8, e fala-se de cristão como os batizados em Espírito. O fato de comparar a pessoa do Espírito Santo com água ou com fogo, isso não tira a personalidade, porque senão Jeová não seria uma pessoa, porque em Hebreus 2, pode ir, você pode ler, 12:29. Hebreus 12:29, você pode ler, gente? Em Hebreus 12:29, Jeová é comparado com o que? Vamos ver. Porque o nosso Deus é também um fogo consumidor. Então, se Jeová é comparado como fogo consumidor, isso não tira a personalidade dele. Porque se tirar a personalidade dele, como foi colocado aqui, o fato do Espírito Santo, o pneuma, ser comparado a água ou fogo, ou uma pomba, que vem na simbologia, aqui indica que ele deixou de ser uma pessoa por causa dessa comparação. Então, o mesmo raciocínio eu ia aplicar para a pessoa de Jeová, o mesmo raciocínio eu ia aplicar para a pessoa de Jesus Cristo, e eles também não seriam uma pessoa. Seria qualquer outra coisa, menos uma pessoa. Então, esse argumento e o outro argumento, eles ficam devendo. Em João 14, 6, né? 14, 6, tem uma passagem que indica
14:6, né? Não, Moisés. 14:16. Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra outro no grego é allos, que significa na raiz da palavra outro do mesmo tipo. Acho que meu tempo esgotou. Né? Pode concluir o raciocínio. Então, no grego, a palavra allos significa outro do mesmo tipo, indicando que viria uma outra pessoa para ficar conosco até a consumação do século. Não? Vamos acompanhar uns minutos aí. Bom, agora cabe a nós darmos as respostas, né? Com referência aos textos que vocês citaram. Talvez o Gregório pudesse. Tá bom. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. Capítulo 2. Talvez alguém na tradução do Novo Mundo, quando se lê o versículo 12, melhor o 13. 2:13. Quem pode ler agora? Vem falando de mais, por favor. 2:13. 2:13. Dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao combinarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Nós concordamos plenamente que a Bíblia atribui qualidades pessoais ao Espírito Santo. Uma delas, por exemplo, o ensino. Só que tem um adendo interessante feito pelo apóstolo Paulo: combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. Então isso está de acordo com o que José disse em Gênesis 46, quando ele falou que cabe ao próprio Deus, autor da Bíblia, as interpretações. Nós não podemos ter interpretações pessoais da Bíblia, seja ela qual tradução for, porque infringiríamos uma lei, violaríamos uma lei, a lei de ter o restante das Escrituras. Então nós respeitamos a colocação das pessoas e somos solidários a quaisquer pessoas que tenham apreço pela Bíblia, que parece ser o caso de vocês. Porém, nós queremos harmonizar assuntos espirituais com palavras espirituais. Para que isso aconteça, nós vamos reconsiderar os textos que foram citados. Por exemplo, no caso, antes de considerarmos Romanos 6:3, vamos ver aquele ponto que foi bem abordado em Filipenses capítulo 2. Vamos combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. Filipenses 2:17. A tradução João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos, ela verte esse texto assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos em vós. Então o argumento foi de que o Espírito, uma pessoa, não pode ser derramado. Paulo é uma pessoa, ele está falando aqui que foi derramado. Isso é verdade. A palavra grega aqui, qual é? E tem a ver com o quê? Tem a ver com uma símile. Por quê? Porque é figurativo. O que é uma símile? O recurso da oratória nos dá muitos dispositivos. A hipérbole, a ilustração exagerada, nos dá também a prosopopeia, um recurso da oratória de ilustração que personifica algo inanimado. Essa cadeira está cansada, essa poltrona está cansada de mim. Ela não é pessoa, não vai estar cansada, mas estou personificando-a. Mas tem outras também. Tem a metáfora. A metáfora Jesus usou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eles não eram a luz literalmente, nem o sal, mas Jesus os colocou como tal. Mas existe essa que nós estamos falando, a símile. Fulano é forte como um touro. Não está falando que ele seja um touro. Uma ilustração tanto quanto exagerada, falando que ele é forte como um. Se prestarmos atenção ao versículo 17, é diferente da colocação lá. A símile em Atos 2:4 falava que o Espírito foi derramado. E a símile aparece quando compara o Espírito com fogo. Línguas como que de fogo. Não eram línguas de fogo. Línguas como que de fogo. Aqui também não fala que o apóstolo Paulo foi derramado. Não fala isso. O texto fala que ele
ainda que eu seja derramado como libação, como algo, derramado como algo que se derrama. Não fala que ele foi derramado, diz que ele foi derramado como algo. O algo que ele comparou pode se derramar. Então ele usou uma símile, ele foi derramado como algo. Isso é uma símile, é um recurso da oratória. Nós podemos, inclusive, ver que existe um erro grotesco se pegarmos isso ao pé da letra. Para ver que isso realmente é assim, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Paulo ele usou uma metáfora interessante em 2 Coríntios 11, 8. 2 Coríntios 11, 8, ele disse assim, talvez alguém possa ler. Você lê, Maurício, 11, 8, 2 Coríntios. 11, 8. Isso, por favor. A outras congregações roubei, por aceitar provisões, a fim de ministrar a vós. Será que o apóstolo Paulo havia saqueado as congregações? Tomou ele uma espada e foi lá roubar as congregações, assaltou a casa dos irmãos? É isso que devemos entender? Que Paulo foi lá e assaltou a casa dos irmãos, roubou a congregação? Licença um pouquinho. Desculpa, Isso é na sua tradução. Começou cedo. O senhor já está jogando a toalha meio cedo. Começou cedo. Nem começamos Achei que ia durar mais 6 minutos. Eu achei que ia Estamos usando a tradução Almeida, viu? Mas aí não há condições de nós acompanharmos, porque nós temos a nossa tradução. Não, mas eu estou usando a Almeida. Estou usando a Almeida. Se vocês deixassem terminar de falar, talvez vocês ficassem mais contentes. Não, eu estou interrogando ele para que você continue. Estamos apenas começando, amigo. Não esquenta a cabeça que... Durou 6 minutos só, viu? Só o começo. Só durou 6 minutos. Eu achei que ia durar mais. Muito bem, então vamos voltar ao assunto. Né? Conforme vocês notaram aí, no versículo 17, Paulo falou de Filipenses como oferta de bebida, derramado como. Lá numa outra metáfora, em 2 Coríntios 11, 8, ele falou que roubou. Ou talvez, como a tradução João Ferreira de Almeida, né, que vocês usam, as outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Então veja, é uma questão de figura de linguagem. Como? É uma símile. Quer ver um outro exemplo disso? Pode usar a tradução que vocês quiserem. Veja outro exemplo. Aí 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo das nações. O apóstolo que disse que era imitador de Cristo. A tradução João Ferreira de Almeida, para facilitar a vida, né, de quem talvez verifique. Veja aí. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Agora Paulo enumera a partir do 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo de lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Embora debaixo de lei eu não esteja. Então a palavra como, a símile como, foi bem apresentada aí. Ele próprio explica que ele fez-se como, embora não estivesse. Ele continua, para ganhar os que estão debaixo de lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Agora Paulo era ladrão? Então agora eu vou pegar esse texto e jogar lá com 11:8 e falar, Paulo era ladrão, roubou a congregação, porque ele era como debaixo fora da lei. Ele roubou a congregação mesmo. Então, combinando assuntos espirituais com palavras não espirituais, eu provo muita coisa. Então temos que ver o restante das escrituras, se elas são afinadas com aquilo que nós apresentamos. Vimos que aquele texto de Filipenses 2:17, ele foi, para me desculpar a sinceridade, ele foi bem fraco no que diz respeito a esse tipo de dissertação. Ele não provou. Eu não estou desmerecendo a pessoa de ninguém, eu estou falando só que o texto foi mal aplicado. Mas nós vamos falar um outro exemplo. Vamos lá em Marcos capítulo 5, versículo 9, outro exemplo que foi citado. Vimos que nada foi além de uma comparação usando uma metáfora, uma símile. Então o fato de Paulo ter sido derramado como uma oferta não provou nada. Olha só, Betinho. O texto de Marcos que foi citado é Marcos 5, 9. Deixa eu passar um pouquinho. Marcos 5, 9 foi citado. Falando sobre legião, sobre os espíritos dentro de uma pessoa, como foi argumentado que um espírito não pode estar dentro de uma pessoa. Vamos então combinar palavras espirituais com assuntos espirituais. A João Ferreira de Almeida, baseado nos melhores textos, diz assim o texto que foi citado. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muito bem, aqui nós temos um caso típico de quando se expulsava demônio na época de Jesus.
estou me referindo ao próprio Jesus e aos apóstolos, seguidamente. Mas é interessante que aqui fala sobre muitos espíritos impuros, não fala só de um espírito impuro. É interessante também que no versículo, note, no versículo 8, Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. Jesus ele colocou no singular. Ele não falou, sai desse homem espíritos imundos. Então parece que essa não era a questão principal. Essa não era a questão principal. O que vem a ser isso? Como é que nós podemos chegar a uma conclusão lógica nesse assunto? A palavra espírito é usada de diversas formas na Bíblia. Ela é usada como fôlego, como vida, força de vida. Ela é usada, por exemplo, ao próprio Deus. Deus é espírito, João 4:24. Ela é usada para Jesus Cristo. Os anjos são espírito. Hebreus 1:14 mostra isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:14, aliás 1:14, falando sobre... No capítulo 2, Paulo introduz dizendo que temos de prestar atenção à palavra profética. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Aqui diz, não são todos eles, os anjos, né? Talvez esse texto fosse até melhor para mostrar isso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui ele estava falando de anjos. É interessante que ele colocou os anjos numa comparação em relação a Jesus, mostrando que Jesus ele tinha uma posição singular em relação a anjos. Jesus tinha uma posição singular em relação a anjos. Capítulo 1 de Hebreus mostra isso. Mostra que Jesus, no versículo 3, ele é a expressão, a imagem, a representação exata da imagem de Deus. Não coloca, por exemplo, os outros espíritos, os outros anjos como recebendo autoridade, como coloca no versículo 9, 8. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O 9. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Com que Deus ungiu Jesus pela ocasião do batismo? Note, Deus, porque a premissa de que o Espírito Santo é uma pessoa, é que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade. É por isso que estamos falando sobre isso. O Espírito Santo sendo uma pessoa. Mas espere, o Jesus foi ungido por Ele mesmo. Ele é o próprio Deus. Não, mas Ele é a segunda pessoa do próprio Deus. A primeira pessoa ungiu a segunda com a terceira. É isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos até o batismo. Vamos lá em Lucas capítulo 3, para nós entendermos melhor, porque vai ficar um pouco confuso. A Bíblia fala que a vida eterna depende de conhecermos a Deus. Conhecer, né? Conhecimento exato, hipnoses. Então vamos lá ter conhecimento exato. Lucas capítulo 3. Pode ler, por favor, o versículo 21 e 22. Quer ler aqui? Por favor. E quando todo o povo for batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito bem. Essa vou assistir novamente. Então note aqui, ó. Aqui dizer, por exemplo, que usar o texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, para falar que Paulo foi derramado como algo, e dizer que ele foi derramado mesmo, que o Espírito Santo é pessoa, temos que concluir que o Espírito Santo é uma pomba. E aqui fala que o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea como uma pomba. Então se como significa algo, então o Espírito Santo é uma pomba. Será que nós aqui presentes acreditamos que tem uma pomba lá em cima? É uma pomba literal? O Espírito Santo é isso? Não. Então veja a aplicação correta da símile. Um outro detalhe interessante, é até ilustrativo essa expressão, nessa narrativa do batismo. Porque aqui coloca, no caso, supostamente as três pessoas da Trindade. A primeira, no caso, o Pai, a segunda, o Filho e o Espírito Santo. Então veja bem, eles estavam separados distintamente. O Filho estava aqui na terra. Ele orou para ele mesmo, porque é uma pessoa só, né? Os três são um. Então ele orou para ele mesmo. Ele conversou com ele, pediu lá para o Pai, que é ele mesmo, para o Espírito Santo, que também é ele. E daí o Pai ouviu ele mesmo, né? Se auto-ouviu e mandou uma outra parte dele para ungir ele que estava na terra. E é interessante que houve uma voz ainda no céu, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu tenho aprovado. Quer dizer, ele se auto-aprovou, ele aprovou ele mesmo. Essa ideia parece não combinar com o que Paulo disse lá. Combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. Por favor. É interessante que se o Espírito Santo fosse uma pessoa, quando fala de Jesus, como é que o nome de Jesus aparece? Em letras minúsculas ou maiúsculas? Jesus. Parece maiúscula.
João e Johannes, sempre maiúscula. Como se aplica a palavra benegma ágil, é sempre letra minúscula. Se tiver uma Bíblia em grego aí... Não, até pode ser. É o seguinte, no original, dá licença um pouquinho. Sempre letras minúsculas. Mas é tempo dele. Benegma ágil, sempre letras Obrigado minúsculas. pela sua consideração, isso é louvável. Quanto tempo tem ainda aí? Tem ainda um pouco menos de um minuto. Me dá um tempinho só. O texto de Romanos 6,3, que vocês citaram, ele é um argumento totalmente descabido do propósito para o qual foi usado. Não tem sentido em relação ao propósito usado. Vamos provar isso agora. Aqui o texto de Romanos, ele foi usado para provar que o fato de o Espírito ser comparado à água, e a Bíblia fala de batizar com o Espírito Santo, então não seria o caso dele não ser uma pessoa, uma vez que se fala também em batizar em Cristo Jesus. E Cristo é uma pessoa, não é verdade? Então, o argumento então seria de que batizar em Cristo, uma vez que Cristo é pessoa, pode se batizar também no Espírito e o Espírito ser uma pessoa. Mas o próprio texto mostra que a palavra batizar em, ou na, ou no, também pode ser aplicado a coisas que não são nem pessoa nem força ativa. Quer ver? O capítulo 6, versículo 3, na Bíblia Almeida, de acordo com os melhores textos hebraicos e gregos, diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora a morte, será que é uma pessoa? Mas também fala de batizar-se na morte. Talvez o argumento é totalmente infundado. Usar o texto para provar que seria uma pessoa, mas então também fala de batizar na morte. Então a morte também teria que ser uma pessoa. Então é um argumento totalmente descabido de propósito. É só isso. Isso foi contra, né? Exatamente. Só avisando que eles têm um tempo agora, quando você quiser, pode soltar já, espera um pouquinho. Vocês colocaram tudo, mas não foi respondida a pergunta em algumas coisas, né, da comparação, aquele papel. Paulo, só um detalhe, Paulo. Posso soltar o seu tempo já? Não, pode falar. Pode? Não. Não solta não, pode falar que você ia falar um dele. Não vou falar, estou perguntando, pode soltar então. Sim, pode sim. Ele caminhou para o capítulo 5 de Marcos, falou de comparação, de como. Não explicou, capítulo Marcos 5, onde que o Espírito, o pneuma, entrou numa pessoa. E Jesus perguntou, e ele disse, somos muitos. É lógico que quando Jesus chegou ali, perguntou para ele, mandou sair, ele disse, nós somos muitos. Já só ler para mim, na Marcos capítulo 5. Mas começou a perguntar-lhe, qual é teu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque há muitos de nós. Há muitos de nós. Continua o texto. E suplicou-lhe muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso lhe suplicaram, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2.000 deles. Cerca de 2.000 deles. O texto antes, quando ele menciona, quando Jesus começa a dizer, perguntando, por favor. Porque lhe dissera, sai do homem. Não, antes, pega um pouco antes. Onde que Jesus fala, que usou no singular. Sim, porque ele dissera, sai do homem, ó Espírito. Ó Espírito. Aí, Jesus falou isso. Continuando. Ó Espírito impuro. Mas começou a perguntar, qual é teu nome? Pergunta, qual é teu nome? O que ele disse? Meu nome é Legião. Legião é o quê? Aí ele dá. Por quê? Porque há muitos de nós. Há muitos. O que mais? E suplicou muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. E por isso lhe suplicaram, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos. Então já está no plural. Os espíritos imundos.
Então tem uma coisa que não está concordando aqui. A verdade que conduz à vida eterna dá a definição do pneuma. A verdade que conduz à vida eterna dá a definição de pneuma. O Espírito não tem personalidade. A palavra que é usada aí é pneuma. Então como que a gente pode ver pneuma falando com Jesus? Desde que a verdade que conduz à vida eterna afirma que pneuma não tem personalidade, nem pode fazer o que a pessoa faz. Não pode pensar, falar, ouvir, ver ou sentir. É de admirar de eu ver um pneuma que não pode falar, falando, que não pode ouvir, ouvindo, respondendo e tomando atitude. Interessante que o texto depois diz que os espíritos imundos entraram na manada, e é cerca de 2.000. Se eu entendi o texto, está dizendo que tem 2.000 pneumas dentro de uma alma, de uma pessoa, que alma é psique. Não consigo entender que a verdade que conduz à vida eterna afirma isso, e o texto bíblico mostra outra coisa. Depois, você não respondeu para mim a respeito do estudo Perspicaz, que é um livro, uma enciclopédia, segundo o ancião amigo meu disse que é um estudo mais aprofundado, detalhado. Ele fez uma colocação estranha para quem conhece o grego, hebraico, para quem é familiarizado com essa língua. Ele colocou uma coisa interessante. Ele disse aqui assim, olha, isso pelo menos os distinguiria como o Espírito Santo, mas ao contrário, em grande número de casos, a expressão Espírito Santo aparece no grego original sem o artigo. Interessante. Ele falou, artigo, na grande maioria dos casos, 21 vezes. 21 vezes. Para alguém que fez uma enciclopédia daquele tamanho, com muitas informações, diz que em grande número de casos, e deixou de mencionar 73 vezes no original aparecendo com o artigo O, indicando que é uma pessoa. Porque aqui o livro faz essa crítica, dizendo, olha, se pelo menos fosse uma pessoa, ia aparecer o artigo definido indicando que é uma pessoa. E colocou 21 vezes, deu a referência. Vê se nós vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais, falar de coisas de Deus, da palavra. Por que não mostrar tudo como tem que ser? Eu não entendi. É a pergunta que fica no ar, eu não entendo. Como alguém que conhece e faz uma afirmação dessa. Seria lógico ele colocar 21 vezes sem um artigo e 73 vezes um artigo. Depois da comparação que ele diz aqui embaixo, voltando no caso, diz a evidência adicional contrária à ideia de personalidade, atribuir ao Espírito Santo, é o modo em que é usado em associação com outras coisas, como foi a questão similar que você colocou, olha, como água, como fogo. Então está comparando com coisa impessoal. E eu vejo Jesus sendo comparado também com coisa impessoal. Vejo o próprio Jeová sendo comparado com coisa impessoal e nem tanta pessoa. E isto é que me chama a atenção. Achei interessante a colocação, alguns textos que você colocou aí. Foi bem colocado, né? Mas ficou sem resposta. Tanto essa parte aqui, como essa que eu mencionei do estudo, e a de Marcos capítulo 5, que você leu e depois passou, não deu a continuidade. E eu queria saber por que esses pneumas falam. Por que esses pneumas imundos ouvem, escute e tentem impedir. Desde que o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna diz que pneuma não fala, diz que pneuma não pensa, diz que pneuma não ouve, não pode fazer como a pessoa faz. Como esse pneuma, 2.000 pneumas, dentro de uma pessoa, estava conversando com Jesus. Isso me intriga. Porque se o pneuma é Espírito Santo,
não fala, não pensa, é uma força ativa, impessoal de Deus. Ele não pode falar, não pode ver, não pode sentir, como ficaria? Ou como ficaria Romanos 8,16? Como ficaria Romanos 8,16? Onde nós vamos ver dois pneumas conversando. Isso lembrando que a verdade que conduz à vida eterna diz que pneuma não fala e não pensa. O próprio, no grego pneuma, o próprio Espírito, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O pneuma conversando com outro pneuma. Verificando a literatura de vocês, atribui aqui o livro de Romanos, coisas que eu não concordo teologicamente, mas afirma que essa passagem se relaciona aos 144.000, que não é o assunto de hoje, dizendo que são só os que têm esperança celestial que têm esse pneuma. E eu fico interessante, se o próprio corpo é a alma, não está falando que Jeová está conversando com o psique, que é em grego. Está dizendo que Jeová, que é espírito, pneuma, está conversando um pneuma que é dentro do homem. É interessante, diz que o Espírito está testificando, está testemunhando, está falando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É desesperar, como na verdade conduz à vida eterna, foi o que mais me chama a atenção, dele fazer essa afirmação, que o pneuma não tem personalidade. Como esse pneuma conversa? Como esse pneuma testifica? Como que a gente vê várias passagens em Atos, a gente pode mencionar números, pega aí já, o Espírito Santo dando ordem. Eu creio que não foi uma questão de personificação. Está longe de personificação. Porque se a gente for comparar com o que está no Perspicaz, 73 vezes aparece o artigo indicando que o pneuma é uma pessoa. Atos 13:2. Enquanto ministravam publicamente a Jeová, ele doava. Eles estão procurando. É Atos 13:2. Enquanto ministravam publicamente a Jeová e jejuavam, o Espírito Santo disse: entre todas as pessoas separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os chamei. Está com o artigo aí, né? Está com artigos. Um artigo, onde esse artigo são 73 vezes na tradução do Novo Mundo, que é o considerado pela Testemunha de Jeová a melhor tradução. Está dizendo, o Espírito Santo falou o quê? Separai. Interessante, eu vejo o pneuma, eu vejo que não é questão de personificação, é uma simples personificação de para que possa dali falar assim, não, nós estamos personificando para que a pessoa entenda. Isso está claro, nas 73 vezes, uma delas está aparecendo aí, mandou. Então eu não consigo entender, porque alguma coisa tem errado com a verdade que conduz à vida eterna, que agora está naquele livrinho vermelho de vocês, que não vem esta informação. Eu procurei e não encontrei. Pode ser que eu procurei, não se encontra. Então, eu fico na minha cabeça remoendo, pensando sobre essa definição. O espírito não tem personalidade. O pneuma, 2.000 pneuma entra numa alma, numa pessoa, conversa com Jesus, ouve, fala, e ainda entra numa manada de porcos, claro. Depois a gente vê o pneuma, Espírito Santo dando ordem. Também a gente vê o pneuma de Deus, que é Espírito, pneuma, falando com pneuma que dá a entender que o homem, pelo menos é o que está dizendo, se fosse Deus estivesse falando com a pessoa, ele ia falar assim, o pneuma conversando com o psique. Ah não, disse que o pneuma estava conversando com o pneuma, e não com o psique, que é a pessoa.
segundo a definição de alma. O Espírito falando com a alma, né? Seria o Espírito falando com a alma, porque a alma, segundo o que vocês ensinam, é a própria pessoa. Mas não, lá diz que o pneuma estava conversando com o pneuma, então quer dizer que o homem tem uma parte espiritual dentro dele, então. Estranho, é o que eu coloco assim, não quero entrar na questão que hoje a questão é pneumatologia. Então como é que ficaria essas coisas? Como eu vou entender? Como que uma pessoa pode entender? A gente vê conversando. Um outro texto a gente vê o Espírito Santo em Atos aqui. Atos 1:8. É um problema esse texto também. Vai aparecer com artigo. Atos 1:8 diz assim: e vem com artigo. Mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, segundo a definição do perspicaz, diz o quê? Que 21 seria de se esperar que na maioria dos casos aparecesse com artigo. Diz que na maioria dos casos, a lembrar lá o que está escrito. Aqui apareceu com artigo de novo. Tradução do Novo Mundo. Mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, no grego dínamos, poder, e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Depois, em Samaria, e até a parte mais distante da terra. Disse ainda, o texto aqui é claro, que seríamos testemunhas de Jesus. E não vamos entrar hoje na questão de quem nós somos testemunhas. Jesus falou assim: somos testemunhas, vocês vão ser testemunhas de mim, vão pregar o meu nome. E a gente vê grandes coisas. Então eu acho interessante, porque você pode dizer assim: como que vai ser derramado? Como pode ser derramado uma pessoa, hein? Como? Será que a gente pode entender literalmente isso? Agora, se eu acompanhar o raciocínio perspicaz, o Espírito Santo é uma pessoa. Posso responder agora do grego? Não. Aí é dele. Já foi lá? Escutou? Depois você tem a resposta, aí você passa para você. Cadê? Bom, é verdade que acontece isso, como você mencionou, sobre pesquisar as Escrituras. É verdade que acontece sobre aparecer com e sem o artigo. Só que espírito nem sempre é pessoa. E quando o livro Verdade diz isso, o livro IT, o Estudo Perspicaz diz isso, está falando especificamente sobre o Espírito Santo de Deus. Note que o livro é tão honesto que ele não fala que nenhuma vez o Espírito Santo, propriamente dito, não se usa o artigo. Ele não diz que nenhuma vez não ocorre. Não diz isso. E nem poderia. Certo? Ocorre o artigo realmente. Mas ele diz que a grande maioria das vezes, e citado mais de 20 vezes. Só que especificamente a palavra Espírito Santo, determinando o Espírito Santo. Porque Espírito, por exemplo, Deus é Espírito e é Santo. Os anjos que estão com ele são Espíritos e são Santos. Se formos colocar no artigo, cada vez que aparecer, falar sobre o anjo, sobre Deus, é lógico que vamos multiplicar muitas vezes. Mas o que o livro quer dizer, e seja bem entendido, é que este número considerável de vezes se refere especificamente ao Espírito Santo. Vamos exemplificar isso. Só terminar, por favor. Tanto que existe um tópico específico mostrando que existem outros fenômenos que são pessoas. Porque existem espíritos iníquos. Então nós não questionamos isso. A questão desse número de vezes apresentado, nós respeitamos a forma louvável e respeitosa que você está se apresentando, é que quando fala sobre o Espírito Santo propriamente dito, a suposta terceira pessoa da Trindade, aí sim, a vasta maioria de vezes apresenta-se sem o artigo. E nós vamos provar isso. Nós vamos mostrar isso. Por exemplo, que a palavra Espírito não se trata só da terceira pessoa da Trindade, e isso deve servir inclusive de referencial divisor, está em Isaías capítulo 11. Veja só. Isaías capítulo 11, uma promessa acerca de Jesus. E a Bíblia Almeida verte dessa forma. Por favor, Isaías 11:2. Falando
quando o verbete dessa Bíblia fala o reino do Messias é pacífico e próspero. Profecia acerca de Jesus. E Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor. Mas não para por aí, continua. O Espírito de sabedoria, mais um, né? E de entendimento, mais um. O Espírito de conselho, e continua. E de fortaleza. O Espírito de conhecimento, mais um. E de temor do Senhor. Então, todos eles são pessoas? Quanta gente, não é? É bastante gente. Deveríamos entender esse texto a essa luz? Ou deveríamos entender, segundo a profecia, daquilo que se falou sobre João, que ele veria no espírito e poder de Elias? Será que Elias agora ia se incorporar em João? Os fariseus pensaram isso. És tu Elias? Ele disse: não, eu não sou. Então isso já não é uma exclusividade das pessoas no tempo odierno. Essa confusão já se fazia em tempos antigos. Agora, quanto àquela aplicação de se usar o artigo, isso realmente não prova que é uma pessoa. Vamos usar uma das ocorrências. Atos capítulo 28, vamos colocar esse texto e vamos usar também, fazer uso do artigo propriamente dito. Atos capítulo 28, essa tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, no versículo 25, apresenta-se o artigo. Diz assim, Atos 28, 25. E estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito essa palavra. Bem falou, olha o artigo aí, o Espírito Santo. Então vou parar aqui agora, está vendo? O Espírito Santo está com o artigo, é uma pessoa. Mas continue. Aos vossos pais, pelo profeta Isaías. O Espírito Santo falou pelo profeta Isaías. O Espírito Santo hoje está falando aqui. Nós estamos com a Bíblia aberta. A Bíblia está aberta. E segundo o próprio Pedro, vamos recorrer a ele, ao que a Bíblia nos diz. Vamos lá? A Bíblia diz o seguinte aí na segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e 21, até é oportuno que se leia. Segunda Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, veja o detalhe agora, movidos pelo Espírito Santo. E como a Bíblia sempre apresenta os representantes, aliás, como os representados, pode-se dizer isso. Foram movidos pelo Espírito de Deus. Aliás, Jesus disse isso. Isso é uma aplicação minha. Jesus em João capítulo 13, se você recorrer em João capítulo 13, vai perceber essa feliz colocação do Mestre. João 13, 20. Aliás, para explicar até melhor, não que eu explique alguma coisa, mas deixar o grande instrutor Jesus explicar melhor, lendo um versículo a mais, o versículo 16 diz assim, João 13,16. Em verdade vos digo, Jesus dizendo a viva voz, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então quem enviou o Espírito Santo para compor a Bíblia foi Deus. Então o enviado do Espírito Santo não pode ser igual nem maior do que Deus. Quem enviou Jesus para a terra e o ungiu com o Espírito Santo foi Deus. Então segue-se também que segundo essa prerrogativa, segundo essa colocação de Jesus, não pode nem o Espírito Santo e não pode também o próprio Jesus ser maior do que aquele que o envia. Agora veja o detalhe no versículo 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então note que é uma colocação clara de Jesus. Mas tem um detalhe a mais ainda não acabou. Quando Jesus enviou os seus apóstolos, tem algo inerente nessa passagem bíblica que tem muito a ver com essa colocação aqui, com essa palestra nossa. Vamos um pouco mais à frente, no próprio livro de João, capítulo 20, e vamos ver como foi que Jesus enviou os seus discípulos. Como foi que Jesus enviou os apóstolos. João 20, o versículo 21, diz assim, disse-lhes então Jesus segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então se o Pai enviou alguém igual a ele, todos os discípulos eram deuses todo-poderosos. Não é? Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Ele é o dono da congregação.
Mas tem aí um detalhe, vamos deixar isso como sendo secundário no texto. Vamos ver agora o 22. Como foi que Jesus enviou os discípulos? E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Então pare. Imagine o senhor, por exemplo, estando lá, um testemunho ocular dessa cena. Assoprou sobre eles. Assoprou. Essa é a cena. É isso que a Bíblia está dizendo. E disse-lhes: recebei uma pessoa? É isso? Não, o texto não diz isso. Recebei, aí tem um artigo. Já que gostamos do artigo, vamos usá-lo? Aí está, pode acompanhar. Recebei o Espírito Santo. Estavam imbuídos do poder, da força ativa de Deus. Não meramente poder, porque realmente a palavra é outra, é outra palavra mesmo. Poder denota uma energia acumulada e não em decorrência, não em atividade contínua, não em atividade. Daí porque bem verga da zona do mundo, força ativa, não meramente uma força acumulada, mas a força ativa. Por isso que as palavras são diferentes. E o versículo 23, Jesus mostra de forma brilhante como isso aconteceria. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Isso até explica aquela colocação que talvez vocês não colocaram porque ou esqueceram, ou então deixaram para mais tarde, de Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, mentindo para os apóstolos que haviam recebido o Espírito Santo de Jesus. E esses apóstolos tinham autoridade, imbuídos da força do Altíssimo, de perdoar um transgressor, caso ele demonstrasse arrependimento ou não. Então o texto é muito claro quando trata dessa passagem bíblica. Por favor. Só um detalhe então, já foi provada a questão de Filipenses 2,17, Romanos 6,3 também já foi provado, tá ok, o argumento foi falho, e Marcos 5, que é justamente o que ele quis colocar, então ele está confundindo, usando aquele texto, a pessoa espiritual, criatura espiritual, com o pnεύma como sendo força. Porque se nós formos confundir, toda vez que aparecer a palavra pnεύma, que é a pronúncia do grego hoje, para espírito, nós colocarmos como sendo uma pessoa, veja como é que a gente vai entender então esse texto aqui de João, capítulo 3, versículo 8, onde aparece a palavra pnεύma. João, capítulo 3, versículo 8, procurarem em suas traduções, o texto nos diz assim: o vento, só que em grego está pnεύma, sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então no texto grego, quem tiver aí o texto grego poderá conferir, está pnεύma, só que foi traduzida por vento. Por quê? Porque se aplica evidentemente a uma força em movimento. Então não confundam o Espírito quando se aplica a criaturas espirituais ou uma pessoa espiritual, como no caso do próprio Jeová ou Jesus Cristo, com uma força. Tanto que a Bíblia também coloca o Espírito, que é uma palavra polissêmica, aplicando também a uma atitude mental, ao temperamento, ao gênio. Por exemplo, Provérbios 16:12 fala daquela pessoa que não controla o seu espírito, seu temperamento. Entendeu? Então vejam que é uma palavra polissêmica, não vão confundir as coisas. Então, tirando essa confusão, cai por terra também o argumento de Marcos no capítulo 5. Com relação a Romanos 8:16, onde você fala que dois pneumas estavam conversando lá, um dando testemunho para o outro, e também Atos 13:2, quando fala que o Espírito Santo disse, né? Também é um argumento bastante fraco, muito falho. Por quê? Porque testemunhar, vamos ver aqui um outro texto então, João capítulo 5, a questão de testemunhar. Se formos aplicar que tudo aquilo que dá testemunho, que testifica, que testemunha, é uma pessoa, como é que nós então entenderíamos esse texto aqui? João 5:36, que diz: mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim, ou testificam de mim que o Pai me enviou. Então chegaríamos à conclusão bastante ilógica, incoerente, incongruente, de que as obras também são pessoas, porque elas testificam, certo? A questão de falar também, a Bíblia é clara, ela fala de coisas impessoais falando. Por exemplo, Jó 28:14 fala que o mar falou, que as águas de profundeza falaram, a sabedoria de Deus não está em mim. Vou usar esse argumento, então, o mar também é uma pessoa. Isso chama-se prosopopeia. Exatamente, é uma personificação e não prova personalidade. Só um detalhe, importante que isso é verdade, que a Bíblia de Jerusalém fala aqui que 4:1 Mateus diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito
para o deserto para ser tentado pelo diabo. Muito bem. Aqui nessas explicações da palavra Espírito, está aqui, olha, está a letra indicando as explicações. O Espírito Santo, sopro e energia criadora de Deus que dirigia os profetas. Um detalhe interessante também é que Deus nunca é chamado de dedo. Já viu? O Deus Supremo Universal se chama de um dedo. Jesus nunca foi chamado de dedo na Bíblia. Mas abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 11, versículo 20. Então, supostamente, a segunda pessoa da Trindade, falando sobre a primeira pessoa da Trindade. Mas ele aplica agora a terceira também. Então, Lucas 11, 20, Jesus diz assim, refutando uma acusação dos fariseus, ele diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui ele chama o Espírito Santo de dedo de Deus. Alguém poderia contestar: não, aqui não estou vendo que o Espírito Santo seja o dedo de Deus. Nós sabemos que Jesus é expulsado pelo Espírito Santo. E além do que, uma testemunha ocular disse isso. Vamos ver a mesma narrativa sobre a ótica de Mateus. Mateus 12, 28 agora. A mesma narrativa. O que é o dedo de Deus? Deixe Mateus 12, 28 responder. Um relato em Mateus capítulo 12, verso 28, continua dizendo assim: mas se é, note, pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então é óbvio que Deus, o Supremo Universal, nunca foi chamado de dedo, de forma direta assim. O próprio Jesus também não foi chamado assim. Mas o Espírito Santo é chamado assim. Além do que, ele não tem nome. Então apresenta esse nome para o Espírito Santo. Então a questão, por exemplo, que você citou especificar, fez questão de frisar, só que você não citou exatamente como está lá. Ou quando citou, depois você torceu. Porque lá diz, como você leu aí, que grande número de passagens cita o Espírito sem o artigo definido. Grande número não é como você frisou várias vezes, a maioria das vezes. Então, para começar, você não foi específico. Grande número não é o maior número, é grande número. Então, está errado essa colocação. Outro fator é que o estudo perspicaz citou isso para mostrar que o Pai tem nome, Jesus tem nome, cada um dos espíritos mencionados na Bíblia, que são pessoas, evidentemente tem nome. Agora, o Espírito Santo não tem nome. Então, como ele não tem nome, evidentemente ele não é uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, qual deles seria? Seria o Pai, seria o Filho? Qual deles seria? E seria o maior que Jesus. Se fosse uma pessoa, seria maior que Jesus. Está com a Bíblia aberta, e só para terminar o raciocínio, o versículo 32. Isso. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, no caso Jesus, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra olha o artigo aí, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no vindouro. Então, segundo a ótica da Trindade, isso é errado. O Espírito Santo deveria ser, então, a segunda, talvez a primeira pessoa da Trindade. A primeira não, porque aqui não fala que o Pai, que quem pecasse contra o Pai seria perdoado. Né? Fala que quem pecasse contra o Filho seria perdoado. Quem pecasse contra o Espírito Santo, nem nesse nem no sistema vindouro, diz a Bíblia. Então, note, é óbvio que temos que harmonizar isso com o restante das Escrituras.